Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, esse dia 14 de agosto, a Igreja celebra São Maximiliano Maria Kolbe. Foi um sacerdote e um mártir. Mártir do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Vejamos alguns aspectos da sua vida. Ele era polonês, seus pais eram possuidores de uma fábrica de tecidos. Era uma família bastante rica. Deixou tudo, deixou a casa de seus pais para se consagrar a Deus. Com 16 anos, já estava na vida religiosa, sendo um frei franciscano conventual. Na vida religiosa, ele inicialmente estudou na própria Polônia, depois foi enviado para Roma para continuar os seus estudos. E interessante é que ele, quando foi ordenado sacerdote, já tinha um trabalho para difundir a devoção à Nossa Senhora. Ele criou uma revista intitulada Milícia da Imaculada, que ainda em nossos dias se encontra em circulação. Também ele criou, perto de Varsóvia, a Cidade da Imaculada. Ele queria, então, fazer com que os irmãos pudessem viver com rigor a pobreza, dedicando ao apostolado da estampa, estampando revista para a distribuição. Então, essa Cidade da Imaculada foi uma grande imprensa que São Maximiliano assim criou. Depois ele foi enviado como missionário para o Japão. Ele procurou realizar o seu apostolado mariano, a devoção à Nossa Senhora. Ele difundia e muito. Mais adiante, teve o início a Segunda Guerra Mundial e ele já estava na Polônia quando foi levado como prisioneiro para Auschwitz. Ali, ele foi colocado para morrer de fome, o chamado bunker da fome. Prisioneiro, fez amizades com outros prisioneiros. E num momento muito difícil, ele viu um daqueles companheiros que era um pai de família que seria levado à morte. Imediatamente, ele fez-se reconhecer, ele se identificou como sacerdote e pediu que, no lugar daquele pai de família, pudessem aceitar a sua própria vida. E assim o fizeram. Ele foi então colocado para o martírio. Ele mesmo estendeu o seu braço para o criminoso, que colocou uma injeção de ácido na sua veia. Ele foi em seguida morto e seu corpo foi incinerado. Assim nós vemos, conforme tão bem nos falou São João Paulo II, que era seu conterrâneo, ele era um homem valoroso, amou até o fim, a exemplo do Cristo Jesus, que pede a cada um de nós, dizendo: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo.
Assim ele fez este ato heróico. É colocado para nós como patrono dos nossos tempos difíceis. E como nós devemos, então, invocar São Maximiliano Maria Kolbe, para que nós saibamos ter maior amor, devoção à Nossa Senhora e, diante dos tempos difíceis que o nosso mundo atravessa, peçamos a São Maximiliano Maria Kolbe que nos dê coragem, ânimo, para que a nossa fé seja sempre vivenciada com alegria. Assim ele viveu. Interessante nós constatarmos, pelo testemunho de outros que estiveram com ele na prisão, que mesmo em meio à fome, na cela onde ele se encontrava, ele fazia daquele lugar um lugar de cantos e orações a Deus. Ele não se deixou levar pelo desânimo, pela tristeza, pelo pessimismo, mas mesmo naquelas condições, ele manifestava a firmeza da sua fé, a firmeza do seu amor a Deus, que se concretizou de fato, colocando-se no lugar daquele pai de família, dando a sua vida por amor a um irmão. Que assim possamos, então, meus caros irmãos e irmãs, viver, esforçando-nos a cada dia mais para amarmos os nossos irmãos. Termos todo o nosso esforço, o nosso empenho, para que a nossa vida seja de testemunho. Testemunho de fé, testemunho de amor. Aliás, nesse dia nós temos o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos do 3 ao 12. É o Evangelho quando Jesus foi colocado à prova pelos fariseus, que lhe perguntaram: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Eles queriam ver qual era o conhecimento de Jesus a respeito da união de um casal e o sentido desta união segundo o querer de Deus. É o que Jesus então lhes responde. Nunca lestes o que disse o Criador desde o início? O Criador havia dado a possibilidade do homem deixar a casa de seu pai, de sua mãe, para se unir à sua mulher, a fim de que os dois formassem uma só carne. Então, Jesus remete ao princípio, à criação. O princípio foi de união, harmonia, amor verdadeiro. Este é o querer de Deus. Mas, conforme nos fala o Concílio Vaticano II, o divórcio que entrou no mundo é o grande mal social. É o grande mal da nossa sociedade. Porque ele rebaixa o sentido do amor. É necessário que nós, católicos, cristãos, seguidores de Cristo, possamos ter aspirações sublimes, saber ter a consciência do sentido do amor, o amor de um casal. Por mais que o mundo fale diferente, a nossa fé deve ser refletida segundo o querer de Deus. Deus não quer a separação. Sabemos que vez ou outra ocorre a separação. Alguns motivos, infelizmente, são válidos. Mas outros, e poderíamos dizer, na maioria das vezes, não são motivos válidos para uma separação. O que falta é capacidade de amar, é capacidade de perdoar, é capacidade de um se abrir para o outro, a fim de procurarem superar as dificuldades e viver
em harmonia, em compreensão, em diálogo e, acima de tudo, em vida de oração. Não esqueçamos, a família que reza unida permanece unida. Assim, tantas vezes nos disse São João Paulo II. Possamos, em nossos lares, aprofundar a vivência do amor. Peçamos a São Maximiliano Maria Kolbe, que percebeu o sentido da vida matrimonial, o valor da união de um casal, e colocou a sua vida para salvar aquele pai de família. Que ele possa inspirar a tantos casais a viverem um amor fecundo, um amor que dá frutos, frutos para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.